Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, como o ilustre espectador deve estar reparando, eu estou num ambiente diferente. Na verdade, estou aqui sentado no meu lugar favorito em São Paulo, qual seja a mesa da sala de jantar da minha irmã, esperando pelo que vem por aí dessa terça-feira em termos culinários. Espero que seja comida boa. Vamos lá, né? Mas, gente, hoje, 30 de agosto, estou aqui em São Paulo. Cheguei ontem à noite, depois de uma viagem muito tranquila pelas estradas do sul do Brasil. Mas insisto ainda, quem é usuário da BR-101, especialmente entre Joinville e depois ali de São José, perto de Florianópolis, mereceria sim uma duplicação daquela estrada ou uma rota alternativa, porque aquele trecho que é importantíssimo para a logística brasileira tranca demais e atrasa todo mundo naquela região. Mas vamos aos nossos assuntos hoje, que não é um assunto só, é na verdade todo um contexto. Ontem, quando eu estava na estrada, saiu os dados do CAGED, uma alta no emprego brasileiro de 220 mil postos de trabalho, realmente abaixo do que eu imaginava que aconteceu. Eu apostava até num crescimento no saldo positivo de 300 mil vagas em todo o Brasil, mas também não foi um resultado, diríamos assim, desprezível, até um resultado bom, por sinal, porque mostra que o emprego no Brasil continua crescendo. E aí eu fui aprofundar um pouco mais para saber o que está ocorrendo. E encontrei uma reportagem muito interessante, com base em dados do CAGED, dizendo o seguinte: mais ou menos um terço de todas as demissões que ocorreram no Brasil nos últimos 12 meses não foi daquelas demissões tradicionais, que é o patrão dispensando o funcionário, mas sim o próprio empregado buscando coisa melhor ou fazendo alguma tentativa de montar o negócio próprio. E isso é extremamente positivo, gente. Então, dentro desse contexto, o que dá para enxergar? Um ritmo de crescimento do saldo de emprego um pouco menor em relação ao que aconteceu em junho, e ao mesmo tempo nós temos essa contextualização de mais pessoas pedindo demissão, na busca, claro, de oportunidades melhores, seja no mercado de trabalho ou como empresário. Bom, gente, isso mostra, em princípio, um aspecto positivo da economia brasileira. A resultante disso, nos meses futuros, ou talvez até julho, como nós vamos poder verificar na sexta-feira, quando sair a taxa de desemprego do Brasil esse mês, um aumento do salário médio. Mas a parte mais positiva disso é uma mudança de mentalidade. Por mais besteira, na minha opinião, que tenha sido essa história do ficar em casa, do isolamento social ao nível que foi feito, ela ensinou algumas coisas importantes a vários brasileiros, inclusive a importância de se buscar cada vez mais a sua independência própria. Olha, eu não sou contra o emprego, muito antes pelo contrário. Entretanto, gente, em termos sociológicos, vamos falar assim, parece que esse retiro forçado que ocorreu em 2020 e em muitos aspectos em 2021, pelo cerceamento ao convívio mais massivo entre as pessoas, aparentemente vários brasileiros começaram a repensar a sua vida no sentido de ter mais conforto, mais liberdade, mais independência. E isso se faz como? Não se vinculando a apenas uma empresa, mas sim se tornando o próprio empresário, o próprio dono do nariz e ganhando dinheiro com isso. Essa situação ainda é uma tese, eu não vou dizer que é uma realidade, mas deve se aproximar da realidade, e os próximos indicadores semestrais e anuais vão confirmar se isso que eu estou falando é uma verdade, é uma tendência real ou não passa de um espasmo de um certo momento na história econômica do Brasil. A outra questão que eu queria tratar muito rapidamente aqui no Fora de Curva de hoje é o contexto que chamam de macroeconômico do nosso país. Saiu o IGPM, a inflação caiu, tanto em preço por atacado, como no preço consumidor, que caiu mais de 1%. Isso já não é só, pessoal, a questão da redução dos impostos sobre combustível e energia. Eu não tenho ainda o detalhamento do IGPM, que é feito pela Fundação Getúlio Vargas. Eu uso os dados mais específicos do IBGE, que devem chegar daqui umas 2 semanas. Mas a situação em si mostra uma tendência de acomodação dos preços. Acredito que aquelas inflações elevadas que nós tivemos até maio, junho, não vão se repetir aqui no nosso país, pelo menos se os governantes não fizerem nenhuma besteira. E os atuais, pelo menos na área da economia,
realmente não dá para dizer que eles estão fazendo besteira. A gestão deles está sendo muito interessante. Um dado que saiu hoje do Tesouro Nacional diz que o governo brasileiro teve um superávit, o governo central, que é só a União, de 19,3 bilhões em julho. No acumulado do ano, esse superávit de saldo positivo chegou a 73,1 bilhões. E aí eu pergunto, já respondendo para vocês, como é que um país ou um governo pode ter superávit abrindo mão de vários impostos, como IPI em diversos produtos, especialmente sobre combustíveis, que já entra a renúncia fiscal de julho, e também reduzindo imposto de importação e mesmo assim aumentando o superávit das contas públicas? Aí tem duas explicações, as duas, uma coerente com a outra. Em primeiro lugar, a arrecadação vem crescendo. Isso aí nós analisamos, se não me engano, na sexta-feira, no Fora de Curva, onde eu mostrei muito claro que o imposto de renda sobre as empresas, a arrecadação vem crescendo de uma forma bárbara, gente. E aí não é imposto indireto que onera o consumidor, é imposto sobre lucro mesmo, sobre ganho das empresas. Isso aí demonstra claramente que a economia brasileira, pelo menos em julho, vem prosseguindo na sua dinâmica de crescimento. Então, juntando as peças desse quebra-cabeça, foram 3 pontos principais. Queda da inflação. 2, redução do crescimento do número de empregos, apesar de se manter muito elevado, e também nesse contexto, aumento da preferência das pessoas por pedirem demissão do que serem demitidos, o que é uma novidade na nossa história. Nós podemos ver que o Brasil, sim, ele tem mostrado fortes sinais de melhora, tanto ao nível da gestão pública das contas nacionais, como em termos de dinâmica de emprego. Isso significa aceleração do desenvolvimento, pelo menos no curto e no médio prazo, falando em médio prazo daqui a 4, 5 meses. Só está faltando uma coisa, pessoal, que eu vou insistir. Há uma Selic de 13,75% e uma deflação. Tudo bem, essa queda dos índices de preços deve se repetir em setembro, mas em outubro já deve subir um pouquinho, mas em patamares civilizados, nada preocupante. Mas mesmo assim, uma taxa de juros elevadíssima, a taxa básica, frente a uma economia com os preços praticamente parados ou caindo, é um problema sério à vista. Se não reduzirem a Selic nos próximos meses, não vai ser apenas uma queda na venda do varejo de produtos duráveis, como eu já comentei em outros foros de curva, ou dificuldades na produção industrial. O problema dos juros altos pode se disseminar por toda a economia, porque com deflação e agora em termos nominais o terceiro juro mais alto do mundo, lembrando que termos nominais é considerando a inflação, mas aqui a inflação é negativa, em termos reais, por exemplo, 13,75%, somados ou subtraídos, pense como quiser, de uma deflação, o juro real é muito mais alto. Então, nesse ponto, nós temos o juro real mais elevado do mundo, e isso é realmente preocupante, sendo que esse juro não está realmente ajudando em nada a nossa economia. Não é isso que foi o responsável por segurar a inflação, e sim algumas medidas de contexto geral, de conjuntura geral, como queda do preço das commodities internacionais. Tem o problema da Europa, que daqui a pouco pode pressionar de novo, e também a redução de carga tributária. Isso fez a deflação no Brasil. Não foi, repito, não foi taxa Selic, não foi política monetária do Banco Central. E aí, diante de toda essa salada, sim, o Brasil pode e deve continuar crescendo no segundo semestre desse ano, mas com juros menores. Esse crescimento pode ser no mais longo prazo e muito mais intenso. Era isso que eu tinha por hoje, o Fora de Curva vai ficar por aqui então. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, por favor, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e especialmente inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço em cada um de vocês, tchau. E agora eu não sei se eu desmonto o equipamento de vídeo que eu coloquei aqui na sala da minha irmã, ou espero pelo jantar, tomara que tenha coisa boa. Então, tchau.